Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão. Esta é intitulada de Barreiras e Facilitadores para Implantação de Cuidados em Saúde nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. Os ministrantes são Daniel Tenório da Silva, da Univasp, Andréa Coelho Neves, também da Univasp, e Monalisa da Silva Cavalache. Passo a palavra agora aos ministrantes. Olá, como foi apresentado, né, meu nome é Daniel, sou professor, sou farmacêutico, professor do curso de farmácia da Univasf, tá? E junto com o sobre essa temática, né, barreiras e facilitadores para a implantação de cuidados em saúde nas, tá? Nossa sessão ela vai ser dividida basicamente em 3 momentos, né? Inicialmente eu irei falar um pouco dessa abordagem na visão do farmacêutico, tá? Vai ser essa abordagem inicial. Posteriormente, eu irei passar a palavra para a Andréia, que irá falar sobre a abordagem dela na visão da enfermagem. E aí, posteriormente, a terceira etapa, nós vamos falar um pouco sobre a visão da psicologia como analise para a implementação de serviços de saúde nas ILPIs, tá? Então, inicialmente, só para agradecer em nome do nosso grupo, né, o Grupo de Estudos em Geriatria e Gerontologia da Univasf, o GREG. Esse grupo é quem está propondo essa mesa, né, nós 3 fazemos parte desse grupo. Esse grupo aqui está na Universidade Federal do Vale do São Francisco, que fica na cidade de Petrolina, tá, em Pernambuco. Esse grupo é um grupo multidisciplinar, formado por alunos de graduação e de pós-graduação, em diversos cursos da área de saúde. E aqui está a nossa rede social, né, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o grupo, um pouco mais sobre as nossas pesquisas, vamos citar algumas delas hoje, inclusive. Nós temos essas informações disponíveis lá no nosso Instagram, greg.univasf, tá? Bom, então, vou iniciar minha fala, né, falando um pouco dessa visão da prática farmacêutica dentro de um LPI, tá? E aí, antes de falar propriamente da prática farmacêutica, dessa visão da prática farmacêutica na LPI, eu vou só trazer alguns dados, né, para a gente perceber esse processo de envelhecimento e quanto tem se justificado o número crescente de idosos em LPIs. Se a gente perceber aí que a estimativa de envelhecimento global da ONU, né, lançada no ano passado, estimamos hoje cerca de 1,1 bilhões de idosos no mundo, né, e essa estimativa crescente que chega ao ano 2100, por exemplo, com a projeção de 3,1 bilhões de idosos fazendo parte da população mundial, tá? E esse processo de envelhecimento, então, tem sido mais acentuado, de fato, nos países em desenvolvimento, tá? O Brasil entre eles, né? E quando a gente vê essa série histórica de envelhecimento, a gente percebe que, de fato, o Brasil está nesse processo crescente de envelhecimento e quando a gente percebe em termos de curva de envelhecimento, né, comparando, por exemplo, os dados do mundo, né, versus os dados do Brasil, nós temos aí uma curva crescente à esquerda, né, do envelhecimento no mundo, e à direita o envelhecimento populacional no Brasil, e a gente percebe o quanto tem sido mais acentuado esse envelhecimento populacional no Brasil, mostrando que o Brasil, de fato, é um dos países que está envelhecendo mais rápido na história da humanidade, tá? Bom, em termos nesse contexto aí de envelhecimento, né, trazendo algumas normatizações que vão estar linkadas com essa questão da institucionalização, só para a gente ir dando, né, um andamento, digamos assim, um direcionamento para esse processo de institucionalização dos idosos, nós temos então que na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi apontado, né, foi preconizado que toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, né, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez ou velhice, né? Então, assim, isso já estava previsto lá na Declaração de Direitos Humanos, esse direito à assistência que o ser humano precisa ter durante o processo de envelhecimento, tá? E aí, mais para frente, no ano de 1982, a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, na cidade de Viena, trouxe, então, que aprofundou mais o conceito do que era saúde, né? Trouxe como meta, então, um envelhecimento global, mas que fosse um envelhecimento aprimorado, né? Envelhecimento com a melhor qualidade de vida possível para esses indivíduos idosos, tá?
No Brasil, né, em 88, nós tivemos a Constituição Federal, que nos trouxe lá no artigo 229 que os pais têm o dever de assistir e criar e educar os seus filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, né, carência ou enfermidade. Então está na Constituição esse dever de que os filhos devem ter de assistir aos pais na velhice. Nós já vamos perceber o que é então que tem justificado esse panorama de institucionalização dos idosos nas chamadas ILPIs. Também na Constituição Federal eles trazem lá, né, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, tá? Assegurando sua participação na comunidade, né, defendendo sua dignidade. Tá? E lá está citado que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Tá? Então, de fato, está na Constituição que, de fato, o seio preferencial de cuidado ao idoso devem ser os seus lares, né? A família, o núcleo familiar comum daquele idoso. Tá? E aí, na sequência das legislações, nessas normatizações importantes, quando a gente fala em relação ao idoso, né, com a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, todas elas também meio que corroborando para essa prática de priorizar que esse idoso seja cuidado, né, no seio da sua família, né, no seu ambiente domiciliar original, digamos assim. Tá? Porém, né, diante de todo esse contexto, né, de envelhecimento mundial, envelhecimento nacional e dessas normativas mundiais e nacionais que preconizam, priorizam esse cuidado ao idoso no núcleo familiar, com o processo de envelhecimento existe uma série de alterações, né, que acontecem com o indivíduo, que acarretam, que geram mudanças no padrão de comportamento, inclusive, né, na questão social, biológica, psicológica, e isso acaba também sendo produzindo fatores que optam, né, que já levam as famílias a optarem por esse modelo de cuidado ao idoso, né, de assistência ao idoso, que é o modelo da instituição de longa permanência, tá? E eu iria destacar alguns deles, né, por exemplo, fatores biológicos, e aí já entrando um pouco também nesse aspecto do processo, né, de envelhecimento, da questão dos serviços farmacêuticos, né, da visão da implantação de serviços de saúde no que concerne aos serviços farmacêuticos, né, em LPIs, se a gente destaca, por exemplo, que com esse envelhecimento há naturalmente uma maior prevalência, né, de doenças crônicas não transmissíveis. É um perfil de morbidades diferente, né, da população jovem, e que inclusive tem modificado também essa mudança no perfil demográfico, tem modificado a mudança tem gerado uma mudança no perfil epidemiológico, tá, com maior prevalência dessas doenças crônicas não transmissíveis, né. E aí tem aqui uma revisão da literatura mostrando justamente as consequências, inclusive, disso que a gente chama de multimorbidade, né? Esses idosos que têm várias doenças e que há uma tendência, que quanto mais idoso ele ficar, maior a tendência de ele ter mais doenças crônicas que vão acompanhá-lo pelo resto da sua vida, tá? Que precisam ser controladas, mas que não são curáveis em sua maior parte, tá? E aí, dentro desse contexto, então, uma vez que esse idoso ele utiliza muitos medicamentos, ele tem muitas doenças, né, ele vai, consequentemente, também precisar utilizar muitos medicamentos, tá? E dentro desse contexto, também já colocando aí, citando um dos exemplos de barreiras que nós podemos ter em um ILPI para a questão que envolve o idoso e um serviço de saúde, está associada justamente a essa questão dos medicamentos. É padrão, hoje em dia, a parcela que mais consome medicamentos, de fato, são os idosos, e a gente sabe que, claro, que esses medicamentos, né, a maior parte deles vão estar associados ao tratamento de vários problemas de saúde, e é graças a essa evolução da farmácia, né, da medicina, que é possível que as pessoas continuem vivendo por tanto tempo com tanta qualidade de vida, porque a gente permite controlar doenças que antes não eram controláveis, né? Mas, por outro lado, as diversas alterações fisiológicas que acontecem com o processo de envelhecimento, de modificação no processo de absorção dos fármacos, a alteração do metabolismo, a alteração da distribuição dos fármacos no organismo, sobretudo pela mudança, por exemplo, na composição corporal, né, de maior perda de água, maior perda muscular e maior crescimento do tecido adiposo, por exemplo, altera esse perfil de distribuição dos fármacos, e muitos desses medicamentos que são testados numa população mais jovem vão acabar gerando problemas, né, efeitos negativos nos idosos, devido a esse processo natural de envelhecimento que faz com que eles tenham um perfil de aproveitamento, né, ou de ação
diferenciada dentro do organismo idoso, tá? Isso também representa uma das grandes barreiras quando a gente lida com medicamento idoso em ILPI, tá? Já vou aprofundar um pouco mais sobre isso também. E aí, dentro desse contexto, esse idoso polimedicado, né, que utiliza vários medicamentos para tratar as multimorbidades que ele possui, acarreta, né, eleva-se com essa polifarmácia o risco do que a gente chama de eventos adversos a medicamento, tá? E aí tem estimativas que apontam, por exemplo, que o idoso que utiliza 2 medicamentos tem chance de 13% de evento adverso e vai crescendo até chegar, por exemplo, de 7 a mais medicamentos, que é muito comum, né, na população idosa, a um percentual de uma chance de 82% de risco de evento adverso nessa população, e isso também representa um grande problema para esses idosos que têm um perfil mais fragilizado dentro das LPIs. Sobretudo, né, no que tange a questão dos medicamentos que são caracterizados como medicamentos potencialmente inapropriados para o idoso, né, justamente por esse perfil de alteração fisiológica, né, do idoso, que faz com que o fármaco, o medicamento tenha uma ação, né, diferente, um perfil de absorção, distribuição, excreção, metabolismo diferente no indivíduo idoso, faz com que existam vários medicamentos que geram esse risco aumentado para esses eventos adversos, né? Existem mundialmente diversas listas, diversos instrumentos que mensuram esses medicamentos potencialmente inapropriados para o idoso, e a mais utilizada, a mais citada pela literatura, é chamado de critério de Beers, né, da Sociedade Americana de Geriatria, que vai lá preconizar uma série de medicamentos que são potencialmente inapropriados para o idoso e, por incrível que pareça, são muito recorrentes nas ILPIs, né? Então, isso também é uma grande barreira para quando você desejar implantar um serviço de saúde numa LPI, você está atento, por exemplo, a quais são as classes terapêuticas de medicamentos que estão sendo utilizadas dentro daquela instituição, tá? Em termos psicológicos, também, claro, há alterações que vão impactar tanto que justificam, que acabam motivando o processo de institucionalização, né? A questão do desconforto pessoal, do envelhecimento, a perda de autonomia é muito comum, né? As famílias não terem competências, né, recursos para estar lidando com o idoso que agora depende, que não é mais autônomo para realizar suas funções, tá? E a questão da memória também, que pode comprometer, inclusive, esse processo de utilização dos medicamentos, já tratando especificamente também da questão dos serviços de saúde, sobretudo serviços de cuidado farmacêutico, né? Então, esse processo de perda de memória, que é claro que não é comum, não é padrão em todos, não é natural, né? Mas que pode acontecer em algumas faixas da memória, alguns tipos de memória, como a gente costuma dizer, acaba também impactando no processo, por exemplo, de utilização dos medicamentos, né? E aqui tem uma revisão sistemática da literatura, publicada recentemente, mostrando justamente que o perfil de adesão aos medicamentos, né, de adesão à farmacoterapia por idosos com demência, ele é de fato alterado, né? Então, esse comprometimento cognitivo pode acabar acarretando também impactos negativos no processo de utilização do medicamento e, consequentemente, também nos desfechos clínicos, no controle daquela série de doenças que ele possui, né? Então, por exemplo, nessa revisão encontraram estudos que a adesão entre os idosos com demência variou de 17% a 42%, ou seja, nem metade dos idosos, né, não chegou nem a 50% dos idosos que aderiam corretamente à farmacoterapia como deveria ser feito, tá? E um perfil também muito elevado de idosos que descontinuam, que param de tomar o medicamento antes do período adequado para a finalização daquele tratamento. E é como preditores, os autores apontaram o aumento da idade, o maior número de medicamentos e os custos também associados ao acesso a esse medicamento, né, como fator de risco para reduzir a adesão. E como desfechos, consequência dessa baixa adesão entre esses idosos, a hospitalização e maiores taxas de mortalidade, tá? Por último, em relação a esses aspectos que acabam, né, influenciando o processo de institucionalização e impactam nos serviços de saúde, nas LPIs, alguns aspectos sociais que estão associados, por exemplo, ao papel do idoso na sociedade, né? Qual o papel que o idoso tem desempenhado, como é que a sociedade tem visto o idoso, será que aquele indivíduo que não contribui, que deve ser colocado de canto, né, que deve ficar enclausurado em uma instituição e não participar da sociedade ativamente, tá? E essa visão também como é dada na família, né? Qual o papel do idoso na família, esses novos rearranjos familiares, que muitas vezes não fica nenhum familiar em casa, né? O marido e a mulher vão trabalhar e aí o idoso fica sozinho em casa, muitas vezes não tem condições, recursos econômicos para pagar um cuidador para cuidar desse idoso, e tudo isso acaba se impactando também nesse processo de crescente institucionalização dos idosos, tá?
É claro que tem uma questão muito próxima também nesse ponto em relação a essa questão produtiva do idoso, né, quando a gente observa, por exemplo, o que a gente chama de bônus demográfico, de que o percentual de pessoas que contribuem ativamente para a Previdência versus o percentual de pessoas que dependem da Previdência. E quando a gente percebe que esse bônus demográfico, né, as pesquisas apontam que ele foi encerrado por volta de 2018, e a tendência agora é que existe uma dificuldade de crescimento econômico para o país, devido à perda desse bônus demográfico, né? E é claro que isso acaba impactando também nesse processo de institucionalização dessa população, tá? Bom, então, propriamente falando, uma vez que, né, por mais que as normativas, a nossa Constituição preconize o seio familiar como ambiente de cuidado primário, esse idoso, né, preferencial para esse idoso, diante de todos esses fatores de dificuldade, né, essas barreiras, essas limitações que acontecem com o processo de envelhecimento, muitas dessas famílias optam, né, por uma modalidade diferente de assistência a esse idoso, né, e aí nós temos na nossa legislação brasileira diversos tipos de assistências, de acordo com o nível de idoso, de acordo com o nível de autonomia ou com o objetivo daquele idoso, tá? Temos modalidades domiciliares, né, a família natural, de fato, como prioritária, tá? Uma família acolhedora que pode receber esse idoso, é cadastrada e pode receber esse idoso para que ele fique sob seus cuidados. A república, que é uma modalidade ainda pouco explorada. Em termos de institucionalização, né, instituições, nós temos a residência temporária, as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos, que é o foco da nossa mesa, e outras modalidades comunitárias que dão essa assistência ao idoso também, como centro de convivência, centro-dia e casa lá, tá? Mas, de fato, o nosso foco hoje é falar sobre as ILPIs, né? Conceitualmente, a Sociedade Brasileira de Geriatria traz esse conceito de que a ILPI ela é definida como estabelecimento para atendimento integral, né, institucional, tá? Cujo público-alvo são pessoas idosas, né, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. Então, de fato, é um conceito inovador. Até pouco tempo atrás, no Brasil, a gente ainda chamava de asilos, né, e isso, historicamente, quando a gente vai ver na origem dos termos, está muito associado à questão pejorativa. Então, prioriza-se, por exemplo, o termo, né, chamado a instituição como ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, como um termo padronizado hoje, preconizado, né, como um descritor padrão, para se referir a essa modalidade institucional, tá? E aí, as normativas que regem essa modalidade, as principais, né, temos a portaria 810, que é de 89, né, então ela já fala dos padrões, das normas e padrões para o funcionamento dessas LPIs, e a RDC 283, né, de 2005, que também trata esse regulamento técnico que define as normas de funcionamento das LPIs. São duas, né, claro que tem outras mais específicas para algumas áreas também, mas que são duas norteadoras para a base da ILPI. E aí já vou retornar nessas resoluções só para destacar justamente essa questão do serviço de saúde, onde é que elas entram dentro dessas resoluções, tá? Quando a gente trata em relação a esse perfil de LPIs no Brasil, né, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, divulgou, um pouco antigo, de maio, né, 2011, mas que a gente teve acesso primário ainda, e esse crescente número de LPIs abertas por ano é uma expressão desse momento que a gente está vivendo de envelhecimento, de alteração social, né, de reforma administrativa, reforma previdenciária, que acaba levando o crescente número de procura de idosos nessas LPIs, das famílias procurarem as LPIs para colocarem, né, institucionalizarem um idoso da sua família. E aí, a grande destaque também é que a maior parte dessas LPIs já tem até lista de espera, elas vivem no limite, né, de aceitação desses idosos e acabam tendo até lista de espera devido à procura ser maior do que o número de vagas disponíveis. Isso é um perfil nacional, tá? E quando a gente fala dentro desse perfil, uma coisa que chama a atenção já é uma grande barreira para a implantação de serviços de saúde nessas instituições, é esse perfil que nós temos no Brasil. A grande maioria aqui das ILPIs no Brasil são ILPIs tidas como filantrópicas, ou seja, instituições sem fins lucrativos, né, que recolhem a aposentadoria do idoso para manter a instituição, mas que não tem fins lucrativos, e aí é que tem uma grande barreira, porque acaba dificultando, por exemplo, a contratação de profissionais, né, para realizar os serviços com qualidade, tá? Vai depender muitas vezes de voluntariado ou de pessoas que nem sempre têm formação específica para trabalhar com aquele serviço. Então, essa já é uma das grandes barreiras que nós encontramos para implementar serviços de saúde em ILPIs, tá? E aí, se a gente destacar na literatura, como eu tinha dito anteriormente, a ILPI, conceitualmente,
ela não é uma instituição de saúde, ela não é um hospital, ela não é uma unidade básica de saúde, né? E ela é uma instituição, uma modalidade de assistência residencial, que os principais serviços ofertados nelas são os serviços de saúde, por mais que ela não seja instituição de saúde. E aí é que está, digamos assim, esse paradoxo, né? Ela não é uma instituição de saúde, porém os principais serviços ofertados são de saúde. Então cria-se uma dificuldade, vários dilemas em relação a como implementar serviços de saúde nesse local que não é uma instituição de saúde, tá? E aí, trazendo, né, relembrando lá aquela portaria que eu trouxe, 810, de 89, a gente destaca justamente isso. Já está previsto lá na portaria 810 que as instituições em geral, né, que têm assistência ao idoso, devem contar com assistência médica, odontológica, enfermagem, nutricional, psicóloga, farmacêutica, ou seja, uma série de assistências de saúde, mesmo não se tratando de uma instituição de saúde. Isso gera um dilema para os gestores dessas instituições, que, como eu disse, por serem a maior parte filantrópicas, nem sempre vão ter condições de bancar a presença desses profissionais de saúde nas ILPIs, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, propriamente em relação à farmácia, por exemplo, a gente vê que os medicamentos, né, os custos, representam a parcela significativa aí dos custos das ILPIs no Brasil, com a compra de medicamentos, tá? Então, isso é uma grande demanda, tá? E uma barreira que nós encontramos ainda, por exemplo, em termos de farmácia, é que na RDC 283, né, de 2005, que fala sobre as normas técnicas, ele diz que a ILPI tem que ter um RT, né? Ela fala basicamente que o RT tem que ter formação de nível superior, mas não diz em qual área, tá? E esse RT, de acordo com a normativa, é o responsável pela gestão dos medicamentos no ILPI. Então, essa também é uma grande dificuldade. Muitas vezes um RT, por exemplo, é de outra área, que às vezes não é nem da área de saúde, né? E acaba tendo que gerir essa parte dos medicamentos também na ILPI. Então, mais uma vez, uma barreira que a gente identifica para implementar serviços de saúde focados em relação à farmácia, mas que já vou apresentar algumas estratégias que podem ser utilizadas para contornar, né? Para tentar melhorar, digamos assim, esse panorama em relação à gestão dos medicamentos na ILPI. E uma outra grande desvantagem também da normativa ainda é que eles não permitem, por exemplo, o estoque de medicamentos sem prescrição. Então, só pode estar lá na ILPI o que estiver em uso. Só que a ILPI depende de muita doação, eles recebem muita doação de medicamentos. Então, como é que eu não posso guardar? Se vai que eu jogo fora porque eu não posso usar que não está prescrito, mas amanhã eu preciso usar. Então, isso gera também um dilema para as ILPIs em relação a como armazenar esses medicamentos, tá? E a gente, então, pensando diante desse cenário aí, né, tipo, lá há quase 10 anos a gente trabalha com ILPIs, e a gente pensou como implementar, então, os serviços farmacêuticos em ILPIs, né, pensando na gama de serviços que o Conselho Federal de Farmácia nos traz, né, que aí podem ser serviços associados a serviços clínicos, né, serviços técnicos gerenciais relacionados à logística de armazenamento dos medicamentos, de organização, do estoque, né, dos medicamentos, desde a entrada até a utilização, e serviços que são clínicos, mais associados ao uso em si, né, a garantia de que aquele medicamento seja necessário, efetivo e seguro para aquela população, tá? Pensando nessa estratégia de como implantar, então, como é que a gente vai implantar esses serviços? Lá em 2012, a minha dissertação de mestrado na época, a gente levantou na literatura, né, as opções que existiam. Então, primeiro a gente fez inicialmente uma revisão sistemática na literatura, né, que foi publicada na revista, no Jornal da Sociedade Americana de Geriatria, justamente para ver o que existia em termos de serviços farmacêuticos em ILPIs lá fora, porque aqui no Brasil a gente não tem um modelo, por exemplo, para implantar serviços farmacêuticos em ILPI, não tinha até então, né? Então a gente foi buscar lá na literatura referências para isso, identificamos os principais serviços que estavam associados, sobretudo, a intervenções clínicas, né, intervenções que eram para melhorar a farmacoterapia dos pacientes, para reduzir os eventos adversos, né, para reduzir o número de medicamentos potencialmente inapropriados para o idoso. E a gente percebeu que lá fora eles estão muito avançados em relação a serviços farmacêuticos comparando ao Brasil, tá? Então, para poder implementar esse tipo de serviço que é mais clínico, mais voltado para a clínica, a gente não podia começar direto por aí. Então, a gente resolveu retroceder um pouquinho e aí pensando em um referencial muito utilizado na área de qualidade de serviços de saúde mundialmente, né, que é o Donabedian, e o seu modelo SPO, né, que é baseado na tríade de estrutura, processo e resultado. Tá? Então, a gente percebeu que antes de partir para o serviço clínico, a gente precisaria, então, trabalhar com essa parte de estruturação e padronização de processos gerenciais para que no futuro pudesse ser implementados serviços clínicos. Tá?
E aí, partindo dessa premissa, nós publicamos esse artigo na Geriatrics Gerontology in Age, né, que é a revista da Sociedade Brasileira de Geriatria, justamente relatando um projeto piloto que a gente fez em Aracaju, Sergipe, na época, de como implementar serviços farmacêuticos nessas instituições. Então, lá nós relatamos como foi esse processo de criar um modelo de serviços farmacêuticos para ILPIs e preconizamos inicialmente, né, a parte das intervenções estruturais. A gente precisava primeiro estruturar a gestão dos medicamentos, né, para depois começar a implementar serviços clínicos, pensando naquela tríade lá do Dona Bedian, estrutura, processo e desfecho, tá? E essas intervenções associadas à parte estrutural e a parte de processos, sobretudo processos que envolvem armazenamento e o controle de estoque nessas LPIs, né? E aí, como exemplos aqui, eu trouxe alguns exemplos de intervenções, por exemplo, em relação a estrutura, né, a estrutura da farmácia como era antes, que na verdade não existia, né, um local para armazenar adequado, eles recebiam as doações e utilizavam e guardavam essas doações de qualquer maneira, justamente pensando naquela perspectiva que a formação do profissional responsável por isso não era da área de farmácia, então, é claro que não poderia se exigir, né, que ele tivesse armazenamento de maneira adequada, e aí posteriormente a gente conseguiu, então, junto à vigilância sanitária, a aprovação de um dispensário de medicamentos, né? Não poderia ser uma farmácia, porque se fosse farmácia, teria que ter farmacêutico 24 horas, mas um dispensário que fica sob a responsabilidade de um farmacêutico, e ele está ali prestando orientações, né, periodicamente, mas não necessariamente de maneira contínua, tá? Então essa foi a opção que a gente encontrou dentro da normativa que existe atualmente, para permitir esse armazenamento de maneira adequada, ou seja, essa questão estrutural, né? Elaboramos também como estratégia a implementação de um formulário terapêutico com informações, né, de posologia, interações medicamentosas, contraindicações de todos os medicamentos que existiam lá na ILPI, para dar informação para os profissionais que lidavam com aqueles medicamentos. Então, a gente fez uma lista padronizada para a instituição utilizar, para que eles soubessem o que é que tinha lá armazenado e pudesse facilitar essa utilização. Criamos também listas, por exemplo, de acordo com o nome da substância, para facilitar intercambiar genérico e referência, né? E de acordo com o nome comercial dos medicamentos também, tá? Para que também a equipe pudesse saber o que tinha armazenado lá, porque o cenário que nós encontramos até então é que eles não sabiam que estava armazenado, né? Eles apenas utilizavam e às vezes tinham que comprar, sendo que tinha algum outro lá que poderia ser substituído. Então a gente priorizou estruturar, gerar fonte de informação e padronizar os processos. Por exemplo, POPs, né, procedimentos operacionais padrão, está desde a entrada do medicamento, na triagem das doações, porque muitas vezes as LPs recebem muita doação sem uso lá, muita coisa vencida, infelizmente, né? E começamos a criar POPs para cada uma das etapas que envolvem esse processo de utilização do medicamento, de gestão do medicamento, tá? Fizemos uma rede de LPs lá no estado para tentar intercambiar, trocar, né, medicamentos entre uma instituição e a outra. Se não usava em um, repassava para outra e criar essa rede, tá? E esse controle de estoque que era essencial para também manter esse padrão e saber quando aquele medicamento que era muito utilizado estava acabando e precisava ser reposto por doações ou por aquisição comprada, né, ou aquisição via Sistema Único de Saúde, tá? Essa padronização dos armários, né, para que a equipe soubesse o que tivesse em cada parte do armário, essa preocupação com a questão do controle de estoque, que foi passada para a equipe, né, que são algumas fotos também exemplificando, as informações que eram registradas toda vez que tirava um medicamento, para poder documentar lá e esse estoque não ser perdido, para que justamente a gente pudesse ter esse padrão mínimo de funcionamento em relação a essa gestão e que não faltasse ou sobrasse medicamento desnecessário lá. Essa padronização aqui foi feita um cartão de registro da farmacoterapia, que foi a equipe de enfermagem, inclusive, que solicitou, para registrar diariamente, né, o padrão de utilização de medicamentos, para não haver nenhum esquecimento em relação a se aquele idoso já tomou o medicamento ou não. E esse outro registro aqui, que era da equipe da farmácia, especificamente, que tinha mais detalhes para a gente avaliar medicamento inapropriado, presença de redundância, interações medicamentosas, enfim. Então, tinha um prontuário para a enfermagem e para a farmácia, e eles eram compartilhados dentro da mesma pasta daquele idoso. E aí, posteriormente, a gente desenvolveu, então, uma ficha farmacoterapêutica eletrônica no Microsoft Office Infopad, né, que é um programa da Office, e essa ficha era feita com cores, registro de cores, para facilitar identificar, por exemplo, interação medicamentosa, né, quando ela colocava algum medicamento, ou medicamento inapropriado, botava algum medicamento aqui que era inapropriado para o idoso, cadastrado no banco de dados, então aparecia um alerta vermelho, por exemplo,
para quem estivesse preenchendo saber que aquele medicamento era potencialmente inadequado para aquele idoso, tá? Mesma coisa com interações, né, de acordo com o grau de significância clínica daquela interação medicamentosa, havia um esquema de cores para identificar se era uma interação moderada, severa, né, leve, etc. E, claro, trabalhar também na questão da capacitação para a equipe, uma vez que, como eu disse, muitas vezes a equipe está lá de voluntários, sem formação específica para a área de cuidados em saúde, e no nosso caso, para a área de cuidados a medicamentos, né, para a utilização dos medicamentos. Então, a gente fazia periodicamente capacitações, tanto para os idosos, né, que eram mais autônomos, né, independentes para gerir seus medicamentos, quanto para a equipe de saúde também, inclusive com a parte lúdica, que é muito importante para o entendimento de alguns termos mais específicos relacionados ao uso do medicamento. E aí, para finalizar a minha parte, eu só vou destacar um ponto em relação à farmácia. Será que nós, da área de farmácia, estamos preparados para lidar com o idoso, né, com ILPI, nesse contexto de envelhecimento? Então, o que eu gostaria de destacar é que a gente tem trabalhado aqui na Univasf, dentro do GREG, né, com a formação. Já que eu preciso preparar profissionais capacitados para estar dentro das ILPIs, inclusive, lidando com idosos, ou em outros cenários que vai ter que lidar com idosos, já que a parcela crescente da população é de idosos. Então, a gente cria ferramentas que vão melhorar a formação de competências para esses estudantes de farmácia. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de paciente virtual, que a gente chama de VPage, né? Então, é um paciente virtual que eles aprendem a mexer, a documentar o prontuário de um idoso e lidar com situações de geriatria e gerontologia virtualmente, né? Então, num nível intermediário, para eles irem ganhando segurança, ganhando confiança. Um outro exemplo de intervenção nossa aqui, que foi feito uma dissertação de mestrado da enfermeira Larissa Proense, e ela validou um jogo de envelhecimento humano, que os estudantes sentem na pele as alterações que acontecem com o idoso, alterações biológicas ou sociais, né, ambientais, que acabam desenvolvendo melhores competências, sobretudo atitudes em relação a esse estudante de farmácia, para que ele possa, de fato, quando for cuidar de um idoso, saber, né, como lidar com aquele indivíduo com suas peculiaridades. E, por último, um nível de imersão real, né, com campanhas educativas de rastreamento e educação em saúde, no qual os estudantes vão para ambientes que têm contato com o idoso, para melhorar suas competências agora em mundo real. Né? Então, um nível gradativo de formação, inicialmente virtual, simulação por roleplay, até chegar ao mundo real, que ele vai estar mais confiante para realizar o atendimento e melhorar suas competências formativas também, já pensando nessa questão de que ele precisa saber lidar com essa população, né, cada vez mais, tá? E aqui uma outra estratégia que foi utilizada lá em Sergipe também numa disciplina chamada Práticas Educativas na Comunidade, na qual os estudantes de farmácia tinham a disciplina inteira foi ministrada dentro de um ILPI, né? Então eles tinham aulas lá sobre medicamentos, sobre farmacovigilância, e esse contato direto, cada estudante foi responsável pelo prontuário de um idoso, para cuidar, avaliar esse idoso. Também foi uma estratégia muito interessante. Eles organizaram essa parte estrutural também das ILPIs, né, também pensando nesses futuros profissionais que vão ser requisitados para essas instituições, e aí a gente finaliza com essa parte humana que eu digo para eles sempre que dentro de um ILPI ou cuidado com o ser humano, sempre primeiro a gente precisa pensar em ser humano, depois a gente pensa em ser farmacêutico, né? Então a gente fez aí esse fechamento com a campanha no Natal, com interações lúdicas, né, música, enfim, terapias complementares para que eles pudessem viver esse lado humano também, nesse contato riquíssimo dentro da ILPI. E aí, para finalizar minha fala, é só destacar, né, dentro desse novo cenário, desses novos desafios da pandemia, se a gente perceber mundialmente e no Brasil, a maior parte dos casos, né, de casos e mortes da Covid são de idosos, e aí a SBGG lançou, então, uma carta para destacar que a Covid não pode ser mais um motivo para a falta de assistência digna aos idosos. E lá tem várias recomendações para os profissionais de saúde, e uma delas, inclusive, eles destacam que é os idosos em LPIs devem ter uma atenção muito especial, porque eles estão, né, ali meio que confinados, um ambiente altamente propício à contaminação, então a gente precisa ter um cuidado redobrado ainda mais nesse momento de pandemia. Tá? Muito obrigado pela atenção, e aí encerrei a minha parte em relação à farmácia, nessa visão da farmácia, né, da implementação de serviços de saúde em LPIs, falando de algumas barreiras e facilitadores. E agora eu vou passar, então, para a nossa segunda palestrante, né, a segunda membro da nossa mesa, tá? A Andréia, né? A Andréia, ela é enfermeira, ela é vice-coordenadora do GREG, né, do Grupo de Estudos de Geriatria e Gerontologia. Ela é especialista em saúde da família
e ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e Biológicas, tem desenvolvido também alguns trabalhos dentro das LPIs, tá, Andréia? Fique à vontade para iniciar sua apresentação e fazer o compartilhamento dos seus slides também. Olá, pessoal. Meu nome é Andréa Coelho, eu sou enfermeira e especialista em saúde da família e auditoria e atualmente estou fazendo mestrado na Univasf. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre as barreiras e facilitadores para a implantação de cuidados em saúde nas instituições de longa permanência para idosos, uma visão na parte da enfermagem. Bem, mas afinal, qual seria a importância do enfermeiro na LPI? Quais são as suas principais atribuições? Qual é o seu principal papel exercido? No ano de 86, foi promulgada a Lei 7498, onde ela relata e explica sobre a regulamentação do exercício profissional. E lá ela estabelece todas as atividades que são privativas ao enfermeiro. Porque o que é que acontece? Existe a equipe de enfermagem e o enfermeiro pode fazer todas as suas atribuições, porém a equipe de enfermagem não pode fazer e desempenhar todas as competências do enfermeiro. E afinal, quais são elas? Tudo por parte de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação do serviço da enfermagem. Outra resolução que rege sobre essa temática é a resolução do COFEN 620, de 2019, onde ela normatiza as atribuições de todos os profissionais da enfermagem dentro da ILPI. Ela fala sobre as atribuições do enfermeiro responsável técnico, conforme o professor Daniel falou anteriormente, não há um profissional específico, mas se for enfermeiro, vai ser o enfermeiro RT, vai ter o enfermeiro assistencial, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, que muitas vezes é conhecido como cuidador. Bem, em relação ao enfermeiro responsável técnico, ele há várias atribuições, e eu vou citar algumas para vocês. Ele é responsável pela emissão dos relatórios, pela organização e pelo planejamento do serviço da equipe de enfermagem, pela implantação e implementação do processo de enfermagem, que eu também vou falar um pouquinho sobre ele mais à frente, pelos indicadores de qualidade da assistência. Vale ressaltar que, conforme a RDC 283 do ano de 2005, anualmente o enfermeiro RT ele tem que emitir um relatório de todos os indicadores de qualidade, tanto o de diarreia, o de desidratação, o de lesão por pressão e o de desnutrição. Além disso, a previsão e a provisão de recursos materiais e humanos, o encaminhamento de intercorrências, porque é bem comum os idosos eles passarem mal ou até mesmo irem a óbito dentro da própria LPI. Mas, no caso de uma intercorrência, o RT ele é responsável justamente por esse serviço de referência e contra-referência do idoso. Além disso, pela elaboração de protocolos clínicos, pelo dimensionamento do pessoal de enfermagem, onde é calculado em cima do quantitativo de idosos naquela ILPI, a comunicação de violências e maus tratos, vale ressaltar que é crime, portanto deve ser notificada, pela articulação dos níveis de atenção à saúde, sejam eles primários, secundários ou terciários. Também ele é responsável pela educação permanente. Vale ressaltar que não é só o enfermeiro que ele pode fazer educação em saúde. Toda a equipe multi pode capacitar a sua equipe, visto que uma boa equipe ela não tem condição de prestar um cuidado de qualidade se ela não é capacitada e atualizada. E, de fato, o gerenciamento da ILPI como um todo. Vou citar aqui alguns exemplos da função administrativa, como a escala de funcionários. O enfermeiro ele é que faz toda a parte de escala da sua equipe, pela previsão e provisão de insumos e materiais, pela elaboração de manual e normas de rotina da enfermagem dentro da ILPI,
pela evolução de enfermagem, não só dele fazer enquanto enfermeiro, mas ele tem como obrigação supervisionar toda a sua equipe, ver se está lá registrada, no caso de um prontuário físico, por exemplo, se a letra está legível, se está de acordo com a data, a hora, se tem um carimbo e, por fim, a assinatura do profissional, visto que o prontuário ele é considerado como um documento legal. Além disso, pelo gerenciamento e capacitação da equipe, como eu já falei anteriormente. Já o enfermeiro assistencial, ele também faz supervisão das ações de enfermagem, ele presta o acolhimento tanto para os familiares quanto para o idoso, porque o que é que acontece? O idoso, quando ele é institucionalizado, por si só, ele já se sente um pouco sozinho, abandonado. Então, o enfermeiro, ele pode vir a intervir e, de fato, fazer essa aproximação e esse fortalecimento do vínculo com o familiar e o idoso. Além disso, a implementação e a implantação da prescrição e da consulta de enfermagem, vale ressaltar que essa consulta é privativa ao enfermeiro. A questão da imunização do idoso, o enfermeiro sempre tem que estar atento se o calendário vacinal dele está atualizado, porque o que é que acontece? O idoso, no seu processo de envelhecimento, ele perpassa por um processo denominado de imunossenescência, ou seja, seu sistema imunológico, ele fica um pouco decaído e fragilizado. Então, essas vacinações têm que estar em dia para minimizar a suscetibilidade desse idoso. Além disso, o prontuário, que eu também vou falar um pouquinho sua importância mais à frente, a elaboração dos POPs, a realização dos cuidados paliativos, quando necessário, a implantação de rotinas e a prevenção de agravos, a abordagem multiprofissional e interdisciplinar. Também vale ressaltar que não adianta a gente ter uma equipe multiprofissional se a gente não tem uma interdisciplinaridade elencada. Então, as equipes, os profissionais, eles têm que, entre si, se conversarem e se interligarem para, de fato, prestar um cuidado holístico para aquele idoso. Além disso, também, ele é responsável pela avaliação do idoso, de preferência preconizando a escala geriátrica e o plano de cuidados personalizado. Outra atribuição é a parte cuidativa, que significa que é a parte da sistematização da assistência de enfermagem, que ela foi implantada desde a época de Wanda Horta, onde ela trouxe a teoria das necessidades humanas básicas, e ela dividiu o processo de enfermagem em 5 etapas sistemáticas e interrelacionadas, onde o histórico é a parte que você vai fazer a coleta de dados, o levantamento das informações, o diagnóstico, onde será estabelecido um julgamento clínico a respeito do que foi coletado desse idoso. Posteriormente, é realizado um planejamento, um plano de cuidados direcionados para ele. Depois, a implementação, que de fato é a realização da conduta pré-estabelecida. E, por fim, a avaliação de tudo que você prescreveu para aquele idoso, se foi de maneira eficaz ou não. Em relação ao prontuário, que eu falei um pouco à frente, ele se faz de suma importância dentro de um LPI. E caso ele não tenha em algum ILPI, ele se faz necessário ser implantado, visto que nele contém várias informações gerais, dados sociodemográficos, informações sobre o seu responsável legal, suas comorbidades, alergias e medicamentos em uso. Além do mais, nele é contida toda a parte da evolução de enfermagem. Então, ele é importante tanto para a equipe multiprofissional que o assiste, mas também ele é importante para o idoso, pois ele serve como um respaldo legal e jurídico. Na foto aqui à esquerda, foi uma apresentação que nós fizemos, nós implantamos de fato, implementamos um prontuário em uma ILPI aqui em Petrolina, e apresentamos aqui num congresso na cidade de Petrolina. Ele foi implementado por mim e por mais 2 pesquisadoras, onde nós desenvolvemos um projeto de extensão que mais à frente eu vou detalhar um pouco. Outra atribuição também que é muito importante é a parte da educação e do ensino. Nessas fotos foi quando eu trouxe meus alunos do curso de nutrição e de farmácia
onde nós podemos trazer um pouquinho de educação em saúde de maneira dinâmica, onde o pessoal do curso de nutrição trouxe a importância da alimentação saudável e o pessoal de farmácia trouxe a questão do uso racional dos medicamentos. Então, nós fizemos um momento bem interativo, foi uma troca muito enriquecedora, tanto por parte dos idosos, quanto por parte da equipe. Eles interagiram e, por fim, nós trouxemos um pouquinho de alegria e humanização para eles. Nós levamos uma equipe de sanfoneiros, a bombeiro, e saímos perpassando por todos os leitos da UTI, até mesmo pelos dos acamados, levamos músicas, nós dançamos, enfim, foi um momento de muita interação e imunização. Então, o aluno, desde quando ele sai da sua faculdade, da sua escola, enfim, ele já deve ser preparado para assistir ao idoso ou ao humano de uma maneira bastante humanizada e dinâmica. Aqui, em relação à pesquisa e extensão, infelizmente, atualmente a gente ainda dispõe de poucas pesquisas acerca do assunto, e pensando nisso, nós desenvolvemos um projeto de extensão aqui em Petrolina, que é intitulado Projeto Cuida Mais. Ele é composto por mim, por professor Daniel e por 2 alunas de iniciação científica que elas cursam o curso de farmácia também na Univasf. Lá, nesse projeto, nós visamos desempenhar ações de extensão interdisciplinares para, de fato, oferecer a promoção à saúde ao idoso institucionalizado. Nós temos várias metas, como capacitação da equipe e implementar benfeitorias para essa população. No momento, nós estamos paralisados em virtude da pandemia, mas assim que essa situação se normalizar, nós iremos voltar com nossas condutas. Esse projeto de dissertação está diretamente ligado à minha dissertação, tá? Onde ela é intitulada O Desenvolvimento de um Modelo Estratégico para a Implementação de Cuidados em Saúde nas Instituições de Longa Permanência para Idosos. O qual foi a nossa perspectiva? Nós observamos algumas problemáticas pontuais, aplicamos o arco de Magalhães, que é uma metodologia que foi aplicada desde o ano de 1982 por Bordenave e Pereira, onde ela é utilizada para fazer a detecção e identificação dos problemas em saúde em alguma instituição. Então, nós aplicamos o arco, vimos algumas dificuldades, alguns entraves, algumas barreiras, que nós já citamos anteriormente nas apresentações, e aí, de fato, nós queremos implantar essas benfeitorias, nós queremos implantar essas estratégias para que ofereçamos coisas positivas e benefícios para essa população que, por vezes, é tão desassistida. Assim, é de suma importância a presença da equipe de enfermagem nas ILPIs e, além disso, se faz necessário conhecer todo o processo de envelhecimento, porque o que a gente espera é um envelhecimento saudável, ativo, fisiológico, que é o que a gente conhece por senescência, e não aquele envelhecimento acompanhado de comorbidades, que no caso é a senilidade. Então, para assistir ao idoso institucionalizado, a gente tem que promover a ele a autonomia, a independência e a socialização, para que, de fato, seja ofertado um cuidado de qualidade e humanizado. Para finalizar, eu trouxe aqui um artigo que foi publicado recentemente, no ano 2019, onde ele fala da importância do suporte da enfermagem nesse processo de fragilização do idoso. O quanto é importante a gente estar lá do lado, assistindo ao idoso, promovendo o fortalecimento do vínculo, se atentando a todas as alterações fisiológicas que acontecem no processo de envelhecimento. Então, fica aqui a minha dica de sugestão de leitura. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Bom, então, agradeço aí a Andréia pela sua apresentação, né, acho que muito clara, né, em relação à fala dela, do cuidado da enfermagem, né, dentro da ILPI. De fato, a enfermagem, né, a equipe de enfermagem como um todo, são os profissionais que a gente mais encontra dentro das ILPIs, e muitas vezes estão até sobrecarregados de tantas funções que elas têm que cumprir, né, por isso que é importante ter esse trabalho em equipe multi, claro, com essas limitações em relação a nem sempre conseguir ter acesso aos profissionais, né, nem sempre conseguir contratar esses profissionais,
Mas, de fato, a enfermagem é um dos principais profissionais que a gente encontra nessas instituições, e aí eu costumo dizer que os outros profissionais de saúde têm muito a aprender com a enfermagem em relação ao cuidado ao idoso, tá? E aí, já passando, então, agora a palavra para a nossa próxima colega, né, a Monaíse Cavalache. Monaíse Cavalache, ela é psicóloga, né? Ela é formada na Univasf, ela terminou o mestrado dela, ela é mestre, né, em Ciências da Saúde Biológicas, e faz parte também do grupo de estudos em Geriatria e Gerontologia, o nosso GREG da Univasf, tá? Monaíse, fique à vontade também para fazer sua apresentação. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa mesa, eu vou falar um pouco sobre as barreiras, né, e os facilitadores, né, da implantação de serviços de saúde em instituições de longa permanência na visão da psicologia. E a gente fala muito sobre o processo de envelhecimento, sobre a velhice, mas antes, né, da gente tentar pensar como estruturar ações, né, de saúde dentro das LPIs, a gente precisa entender, de fato, o que é o processo de envelhecimento. Né? O processo de envelhecimento é constituído por mudanças complexas e não lineares. Estas envolvem aspectos biológicos, fisiológicos e psicossociais, não dizendo somente a idade do indivíduo. Então, a gente pensa, né, os processos biológicos no sentido, né, do envelhecimento da pele, da perda de massa óssea, né, de alguns declínios cognitivos, e a gente pode pensar, né, o processo de envelhecimento nos aspectos psicossociais e psicológicos, por exemplo, em alguns declínios da atenção, da memória, algumas perdas de papéis sociais, né? Então, o processo de envelhecimento, ele envolve, né, vários fatores, que não só diz respeito à idade do sujeito, né? Então, para além de aspectos orgânicos, envelhecer de forma saudável diz respeito a medidas subjetivas e objetivas, como satisfação com a vida, afetos e boa disposição. É verdade que, ao chegar, né, na velhice, a gente compreende, né, que essas pessoas podem, sim, ter, né, um aumento, né, de doenças crônicas, mas, para além de pensar a velhice apenas por essa perspectiva, a gente tem que pensar como o sujeito se sente no mundo, como ele lida nessa nova fase da vida e como, de fato, a sociedade enxerga esse idoso, né, para que, de fato, essa fase da vida seja tão boa quanto as outras, né, porque o processo de envelhecimento, ele é heterogêneo, a velhice é uma etapa da vida, né, que faz parte do processo de desenvolvimento, mas esse processo, ele é singular e depende muito, né, do dia a dia, das experiências de cada sujeito. E aí é importante, quando a gente fala, né, sobre o processo de envelhecimento, entender como é que a sociedade interpreta e percebe a velhice. A velhice, comumente, ela é tida como fase de declínio, de perdas, né, uma fase onde não há desenvolvimento, onde há uma estagnação do sujeito, né, e essa forma de olhar, né, essa perspectiva, impacta diretamente na forma de cuidado que a gente tem, né, na forma nos serviços que, de fato, a gente pode oferecer para essa população, né? E aí, pensando, né, por outro lado, nessa perspectiva, né, desse processo ser permeado somente por declínios, a gente já vem pensando que o envelhecimento bem-sucedido, ele está apoiado em um tripé, né, que seria a ausência de doença ou a ausência de incapacidades geradas por essas doenças, né, é uma manutenção das condições psicológicas e cognitivas e o engajamento social, né? Então, o idoso, ele precisa, vamos dizer assim, estar bem nesses três pilares para que a gente possa pensar no envelhecimento ideal, envelhecimento bem-sucedido, né? E, de fato, essa perspectiva, né, desse idoso bem cuidado, né, esse idoso que percebe essa autonomia, que consegue sentir que é ativo, é atuante na sociedade, ela é muito diferente do perfil, na verdade, né, do idoso que a gente encontra nas instituições de longa permanência, né? Então, quais são os fatores, né, que levariam ao idoso
a ser institucionalizado. O professor Daniel, né, fez um panorama geral de como as LPIs surgiram, né, com que finalidade, e de fato elas ainda hoje perpassam, né, os profissionais, a comunidade tem esse olhar ainda da instituição de longa permanência como uma instituição muito asilar, né, e aí a gente percebe que ainda, né, a institucionalização desses idosos, ela é perpassada por abandono familiar, né, o idoso muitas vezes não possui nenhum tipo de renda, muitas vezes são idosos que estão em fases terminais de alguma doença, apesar da LPI não ser uma instituição de saúde, a gente percebe a dificuldade, muitas vezes, desses cuidadores de poder amparar esse idoso em alguns declínios que ele sofre. Então, são fatores diversos que levam, né, a família a institucionalizar esse idoso. E a gente percebe, a literatura traz, né, que os idosos que estão institucionalizados são idosos com perfis de comorbidades, de declínios, né? Então, são idosos que seriam mais frágeis, na verdade. E aí, como é que se dá, né? Como é que esse idoso sente, né, ao chegar nessa instituição? Né? Muitas vezes, a maioria das vezes, é uma chegada muito impositiva pela família, né? Então, não há um diálogo para saber se o idoso ele quer estar naquele espaço, ele quer se desvincular das pessoas que fazem parte da vida dele, né? Então, a chegada nessas instituições, muitas vezes, geram angústias nesses idosos, geram um senso de uma autoestima diminuída, um senso de incapacidade, um senso de peso, né, no seio familiar. Então, são situações que podem gerar adoecimentos, né, transtornos, como o transtorno depressivo, dentro desse espaço, né, com esses idosos, dentro das LPIs. E aí, falando, né, sobre como esse idoso chega nessas instituições e como ele percebe, muitas vezes, essa vida, né, que está sendo modificada, né, sem ter a possibilidade de escolha, pode se desencadear, como eu falei anteriormente, algumas situações de transtorno ansioso, e o transtorno depressivo, ele é uma realidade muito presente, né, nessa fase da vida. Estudos apontam que, em condições, né, de idosos na comunidade, acomode até 35% da população, só que essa condição é muito mais prevalente quando esses idosos estão em instituições de longa permanência, né? Porque nesses espaços, os idosos, muitas vezes, eles se veem afastados dos seus vínculos, dos seus amigos, né? Muitas vezes de alguma atividade que ele tinha como lazer, né? Então, ele sente que perdeu, né, alguns papéis sociais que são importantes, né? E se ele não sabe lidar, né, com essas perdas de papéis, pode sim acontecer de alguns transtornos, né, se instalarem. E aí, né, a depressão, o conceito de depressão é uma doença psiquiátrica crônica recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por tristeza profunda, desesperança e baixa autoestima, né? E pensando, né, nessa prevalência da depressão em idosos institucionalizados, eu fiz uma pesquisa, né, para tentar entender o quão alta seria essa prevalência nesses espaços. Então, aqui tem alguns estudos que mostram, né, o índice e a porcentagem desse transtorno em idosos que estão institucionalizados em alguns países. E aí eu trago um pouco agora, né, do meu trabalho de dissertação de mestrado, que vem lançar luz sobre quais seriam esses fatores de risco, né? O que será que acontece na instituição de longa permanência que pode, sim, causar esse adoecimento, né? Um adoecimento que tem demonstrado, né? Que tem feito a gente prestar atenção e merece um olhar mais
cuidadoso sobre, de fato, como esses idosos estão vivendo dentro desses espaços. E aí, a minha dissertação, ela foi realizada, né, de duas maneiras. A primeira parte, eu fiz uma revisão sistemática para entender quais seriam esses fatores de risco dentro dessas instituições de longa permanência. E o segundo capítulo, ele vem para mostrar, né, para eu conseguir aqui no Vale do São Francisco entender, né, se esses fatores estariam ou não presentes em duas instituições de longa permanência que são parceiras da Univasf em situações de pesquisa, né? E aí, o que foi encontrado, né? Então, na revisão sistemática, né, foi-se encontrado que são fatores de risco para a depressão em idosos que estão institucionalizados, fatores de cunho sociodemográficos, então o nível educacional mais baixo estaria atrelado a sintomas depressivos, né, o estado civil desses idosos solteiros, viúvos, sem companheiro, estariam também em maior risco, né, de adoecimento. A estrutura da LPI, né, idosos que estão em tempo mais curto de internação, por essa fase de adaptação, né, de você estar ali dentro daquele espaço, tendo que obedecer regras e normas, né, algo que muitas vezes no seu contexto outro social você não tinha, né, então você acaba tendo que ficar sobre tutela e guarda, né, de pessoas que estão ali, de cuidadores, insatisfação com a instituição. Então, o idoso não conseguir perceber, né, que aquele espaço tem algo de bom para oferecer. Outro domínio que foi encontrado, né, que eu separei esses fatores por domínios, né, outro domínio encontrado seria o suporte social e comportamental. Então, a percepção, né, de falta de amigos na instituição, de apoio social dos cuidadores, da distância com os familiares, gera, na verdade, é um fator de risco para o transtorno depressivo, a solidão, né, então, os idosos que sentem solidão, que se percebem que não conseguem dividir ou conversar ou interagir com os outros idosos, eles têm esse senso eles, na verdade, é um fator de risco para a depressão, e a percepção sobre o domínio ambiental. O que seria a percepção sobre o domínio ambiental? É o idoso perceber que ele não é mais autônomo, ele não consegue modificar o seu contexto, né? Então, dentro da LPI, isso pode ser muito comum de acontecer, porque, de fato, ele vai estar, né, sob tutela de cuidadores, e aí ele não consegue se expressar, ele não consegue ditar as normas ou situações que ele gostaria, muitas vezes. Outro domínio que foi encontrado, né, que foi caracterizado no trabalho de pesquisa da revisão, foi as condições de saúde, que são fatores importantes, né, que podem ser fatores de risco no processo de adoecimento. Então, idosos que relatavam dores, né, também a dor seria um fator de risco. Então, muitas vezes o processo, né, de sentir dor faz com que o sujeito se isole, não consiga participar das atividades que podem acontecer nas instituições, então também ficou caracterizado como um fator de risco. Outro fator de risco, né, encontrado na revisão sistemática foi a presença de doenças crônicas e comorbidades. Então, existe, né, foi um fator de risco, idosos com comorbidades dentro desses espaços apresentarem, né, poderem apresentar algum tipo de adoecimento em relação à depressão. Outras condições de saúde. Limitação funcional na realização de atividades da vida diária, instrumentais da vida diária, né, o idoso não conseguir realizar atividades básicas, né, como tomar banho, vestir, se alimentar. Comprometimento cognitivo também foi outro fator de risco encontrado dentro das ILPIs para o transtorno depressivo. E a polifarmácia também foi um fator de risco encontrado. Então, idosos que faziam uso, né, de muitos medicamentos estariam em risco de desenvolver depressão. E aí, né, aqui foi o achado, né,
da minha dissertação, do primeiro capítulo da revisão sistemática, que trouxe esses fatores de risco dentro das instituições de longa permanência. E o segundo capítulo da dissertação, ele vem, foi uma pesquisa observacional, né, em 2 instituições de longa permanência, como eu falei anteriormente, para perceber se esses fatores ocorriam aqui, quais esses fatores, qual a prevalência desses fatores estariam aqui dentro das LPIs do nosso serviço, né, da nossa região. E aí, os fatores que foram encontrados nessas LPIs foi idosos, né, de baixa escolaridade, então, muito prevalente, né, a literatura tem trazido muito, né, sobre os idosos não alfabetizados. O estado civil, né, foi algo que a gente encontrou também na minha pesquisa de idosos solteiros e viúvos, né, foi um fator de risco também encontrado. O tempo de permanência nas LPs que foram pesquisadas também, os idosos tinham um tempo, né, mais curto de institucionalização. Foram encontrados também idosos com muitas comorbidades. A polifarmácia também foi algo que foi encontrada dentro desses espaços, né, das 2 LPIs. Dor crônica também foi muito prevalente. Dependência funcional foi algo que também foi achado. Declínio cognitivo e solidão. Então, nessa pesquisa, né, nessa pesquisa observacional, o que foi que de fato aconteceu, né? Foram aplicados alguns questionários, né, questionário de solidão, questionário de dor, foi aplicado o CADS, né, para saber a funcionalidade desse idoso, e foi aplicado o Mini-Mental. E a partir, né, desses dados, da aplicação desses instrumentos, a gente percebeu que essas LPIs, elas sim corroboram, né, elas estão de fato corroboram com a revisão, né, que foi o primeiro capítulo que embasou de fato a pesquisa. Elas têm sim fatores importantes de risco de adoecimento, né, desses idosos. E aí, o que mais me chamou a atenção dentro desses espaços foi o declínio cognitivo, né? Então, foram 64 idosos, né, que participaram dessa pesquisa, né, das 2 LPIs. E antes de aplicar, né, os instrumentos, de fazer o levantamento dos dados, foi feita uma observação nos prontuários, foram conversados, né, com alguns cuidadores, para a gente perceber quais eram os idosos que poderiam participar ativamente dessa pesquisa. E aí, de 64 idosos, né, depois de aplicar o Mini-Mental, depois de ver prontuários, fazer um estudo observacional, né, de campo, foi percebido que só 14 idosos, né, desses eram respondentes, eles conseguiam falar sobre, né, suas experiências e responder os questionários, e os demais ficaram na perspectiva, ficaram, né, como não respondentes. Não respondentes seriam esses idosos, de fato, com grande comprometimento cognitivo. E foi percebido também, na análise dos dados, que esses idosos com esse declínio cognitivo, né, extremo, né, que foi uma grande porcentagem, a gente percebeu que a maioria, né, dos fatores de risco estavam, de fato, nesse grupo, né? Então, algo que é bem interessante demarcar, que dentro desses espaços, a gente encontra idosos que estão muito comprometidos cognitivamente, e isso acaba gerando ou criando, limitando, né, determinadas situações e perspectivas que esses idosos poderiam ter dentro desses espaços. E como a LPI não é uma instituição de longa permanência, fica, né, o questionamento de como é que esses idosos, né, estariam sendo cuidados, como é que a gente poderia entender como o transtorno depressivo, que é um transtorno de humor, né, chegaria ou ocorreria, né, para esses idosos. E aí eu fico pensando, né, e aí com tudo que Andréa e Daniel trouxe,
do cenário das LPIs, né, fico pensando como é que o psicólogo ele pode atuar dentro desses espaços, minimizando a depressão, que a gente percebeu, né, que é um fator de risco, que é um transtorno que acomete essa população de forma muito significativa. E aí a literatura, né, ela está mais baseada em intervenções com idosos de boa saúde. E, enquanto barreiras, né, da atuação do profissional psicólogo, eu percebo que para fazer um melhor acompanhamento, um diagnóstico e intervenções, a gente precisaria pensar, né, como planejar ações e criar instrumentos que, de fato, consiga dar conta desse perfil de idosos que são não respondentes, no caso da minha pesquisa, né, que são idosos com grandes declínios cognitivos, né, e uma das possibilidades, né, de atuação do psicólogo dentro desse espaço que é rico, né, que é frágil, são as escutas individualizadas, né, o psicólogo, ele pode entrar dentro desse espaço, né, trazendo esse acompanhamento individualizado, fazer grupos terapêuticos com esses idosos, grupos com os familiares. Então, assim, a gente percebe que dentro desses espaços existe uma ruptura de laços familiares que são importantes para a identidade do sujeito, para a identidade do idoso, né? Então, é importante que o psicólogo também possa acompanhar os familiares, tentar, muitas vezes, reaproximar, né, esses familiares desses idosos, pensar também como atuar na comunidade, né, como é que a comunidade enxerga aquele LPI, como é que a comunidade percebe o processo de envelhecimento, né, trabalhar com os funcionários da instituição, incentivando a interdisciplinaridade, pensando quais são as melhores estratégias de cuidado, né, para esses idosos. E, como eu já, né, tinha falado, as barreiras que o profissional pode encontrar e encontra, né, nesses espaços são estereótipos sobre a velhice. Então, a velhice ela é entendida e é marcada sempre com perdas, né? Mas, na verdade, o idoso, essa fase da vida, ela pode sim ser pensada com ganhos e grandes desenvolvimentos. Então, o idoso não é alguém que está estagnado, né? A gente tem essa ideia, né, do velho, do declínio. Claro que para algumas pessoas isso acontece, mas isso não torna o envelhecimento, né, vamos dizer, patológico, né? Tem vários tipos de envelhecer, né? Então, a gente precisa quebrar pensar diferente, né? Mudar a perspectiva de que o envelhecimento, a velhice é algo que está posta e não há nada que se possa, né, fazer, desenvolver, promover. Uma dificuldade também é a inexistência da equipe multidisciplinar desses espaços. É muito raro você perceber o profissional psicólogo dentro desses espaços, como foi falado por Daniel, já que é um espaço, né, que é a maioria de filantropia, né, são espaços filantrópicos. Não se existe esse investimento no profissional psicólogo, né? Acredito eu também por questões de não entendimento, talvez, da função, né? Talvez também, e aí eu falo, né, linkando com o tópico anterior, talvez por perceberem ou entenderem a velhice como uma fase que é estagnada, que não precisa, né, que não tem possibilidades de desenvolvimento, né, que talvez a tristeza, a apatia, ela seja inerente a esse processo, né, e o perfil dos idosos, né, que foi visto na minha pesquisa de dissertação e outros estudos que corroboram, né, o grande número de idosos que possuem declínios, né, e aí como é que se trabalha, né, com esses idosos, como é que pensam intervenções que sejam bacanas, que sejam efetivas, né, que tragam de fato saúde, valorização, autonomia para esse sujeito, se na literatura a gente não consegue ver, né, ter muito claramente intervenções para idosos nesse perfil, né, porque, por exemplo, pensando no transtorno depressivo, as escalas, os instrumentos que a gente tem, a maioria são de autorrelato,
né? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente observa? Claro que a gente não se limita a instrumentos, mas como é que a gente se observa? O que é que a gente pode pensar de instrumento, né? Que a gente possa levar para esses espaços, para a gente abarcar esses idosos, né? Que teoricamente estariam ainda mais excluídos dentro de um LPI, né? Então, pensar mesmo como a gente traria, né, essas possibilidades, né? Uma das possibilidades é isso, né? É você perceber ali aquele contexto, ver o que de fato acontece e planejar, né? Como seria aquilo, né? É você ter o olhar, né, do profissional contextualizado com a realidade que ele vivencia, né? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Monaíse. Eu acho que foi uma apresentação também muito boa, né? Acho que encerra bem, como você bem colocou, o processo de envelhecimento já nos traz uma série de, digamos assim, de preocupações, né? De, como eu apresentei também, um desconforto pessoal que muitas pessoas infelizmente não estamos preparados para esse processo, não é muito dialogado, sobretudo na faixa etária jovem, de como lidar com esse processo, né? E aí quando você pensa dentro desse processo de envelhecimento, ainda você ter uma mudança tão grande, né, como a institucionalização, você acaba, claro, gerando outros fatores que podem comprometer esse processo, né, e dificultar, digamos assim, esse processo da institucionalização, né? Então, assim, acho que fechou bem e demonstrar um pouco dessas barreiras e facilitadores na visão do psicólogo também foi bem interessante, tá? Então, parabéns pela sua fala também. Bom, então encerramos aqui nossa mesa, né? Nossa mesa falando sobre barreiras e facilitadores para a implementação de serviços clínicos ou de serviços, né, de saúde nas ILPIs, tá? E aí, de maneira geral, a gente pode perceber que talvez algumas das principais barreiras estão associadas à questão da filantropia, né? As ILPIs nem sempre têm condições de contratar a equipe suficiente para implementar esses serviços, adaptação do ambiente que tem que ser feito, né? Uma modalidade residencial que tem que ser adaptada para um serviço de saúde, e talvez como uma principal estratégia, a gente pensar aí no que, né, a Monaíse e a Andrea trouxeram, do cuidado individualizado, buscar essa atenção individualizada ao idoso, né, buscar parcerias, por exemplo, nas LPIs que estão localizadas em cidades que têm instituições de ensino, né, de ensino superior, por exemplo, buscar essas parcerias para a realização de projetos de extensão e de pesquisa, de voluntariados qualificados, né, para capacitar a equipe também, talvez como principal estratégia. E, claro, para as universidades, nesse caso, já pensar, reforçar, na verdade, que o processo já é contínuo, já existe, já é agora, né? Pensar nesse envelhecimento também, na formação desses futuros profissionais, para que eles saibam lidar com esse idoso, sobretudo com essa peculiaridade que envolve o idoso dentro da ILPI, tá? Então, em nome do Greg, né, nosso grupo de estudos de geriatria e gerontologia, eu encerro essa mesa e aproveito para agradecer a oportunidade também à organização, né, a comissão organizadora do 7º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, tá? Muito obrigado e até a próxima.